Continuamos aí no assunto STF, porque nesta quarta-feira o ministro Alexandre de Moraes ele enviou um despacho à Procuradoria-Geral da República, destacando aí que o ex-presidente Jair Bolsonaro cometeu falta grave ao ter uma arma de fogo em casa durante a prisão domiciliar humanitária. Será que isso vai ser determinante para que Bolsonaro volte para a Papudinha? Eu estou ao vivo com a repórter Camila Xavier e ela vai explicar mais sobre o caso. Camila, muito boa tarde. Rafael, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, nesse despacho aí do ministro Alexandre de Moraes, como mostrou a coluna da Manuela Teixeira, ele cita o artigo 50 da Lei de Execução Penal. Esse artigo fala o seguinte, que o preso comete falta grave, o condenado à pena privativa de liberdade comete falta grave ao possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Então, como uma arma, né? Como o armamento que foi apreendido, que é do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por conta disso, nesse despacho, então, o ministro Alexandre de Moraes dá 48 horas para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste e dê, então, o seu posicionamento em relação a esse caso, e isso pode, sim, afetar essa concessão da manutenção de prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro, Rafael. Isso porque, nesse mesmo despacho, o ministro Alexandre de Moraes também cita algumas das possíveis punições para esse caso, para o caso de um preso possuir um armamento, um objeto que possa ferir a integridade física de outrem. Entre essas punições, o ministro cita a inclui, né, a regressão no regime do cumprimento de pena, inclusive com a cessação da prisão domiciliar. Então, esse é uma das punições citadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que agora a gente aguarda, então, o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, porque, de fato, é um elemento que pode alterar aí essa concessão da prisão domiciliar. Lembrando, Rafael, que a arma foi apreendida na semana passada, como você falou, e foi apreendida durante uma blitz da Polícia Militar aqui no Distrito Federal. Ontem, na terça-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro também participou de uma audiência, deu um depoimento e confirmou que ele possui essa arma, confirmou que a arma de fato é dele e afirmou que ele tem 3 mulheres em casa e por isso ele não pode ficar desarmado. Ele que mora com sua esposa, Michele Bolsonaro, com sua filha e também com sua enteada. Então, ele disse que não poderia ficar desarmado. E, nesse caso, a sua defesa também se manifestou e apresentou um certificado que autoriza a posse do ex-presidente Jair Bolsonaro, que autoriza que o ex-presidente Jair Bolsonaro possua essa arma que foi apreendida. Além disso, Rafael, a gente precisa lembrar, por que a gente está falando aqui? São 2 casos, né? Essa questão da apreensão da arma do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas está em jogo também a sua manutenção da prisão domiciliar por conta da própria questão de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente havia concedido a prisão domiciliar para o ex-presidente tratar um quadro de broncopneumonia, e isso que duraria 90 dias, né? E agora, nesse caso, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu na terça-feira a manutenção dessa prisão domiciliar que vence na quinta-feira. Então, além dessa questão da sua saúde, essa questão da apreensão da arma pode influenciar nessa manutenção. Na própria terça-feira, Rafael, o seu advogado, Paulo Cunha Bueno, fez um tweet, fez uma publicação no X, e aí ele afirmou, né, que tinha acabado de protocolizar esse pedido de manutenção, de prorrogação da prisão domiciliar humanitária, originalmente deferida pelo ministro Alexandre de Moraes, e que eles têm sustentado, a defesa tem sustentado as condições de saúde do presidente que suportaram o deferimento desse pedido anterior. Então, nessa publicação, ele basicamente cita um laudo médico, um novo laudo médico feito na segunda-feira, e que confirma, apesar do quadro estável do ex-presidente Jair Bolsonaro, confirma que ele segue com os problemas de saúde que deram origem à concessão desse pedido e os problemas de saúde que ele já tem e que o levam a tomar medicações que são medicações muito fortes e que, segundo esse laudo, podem também causar algumas consequências, com impactos neurológicos, inclusive a perda de equilíbrio e outros fatores que levam à necessidade de um monitoramento contínuo.
Por isso, em resumo, né, essa nota do advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro traz esse quadro todo de saúde, que por isso eles sustentam a necessidade da manutenção dessa prisão domiciliar. Lembrando que eles também citaram no documento, nesse pedido, como mostrou a coluna da Manuela, dois casos, tanto o caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que teve a concessão da prisão domiciliar humanitária, e também de um preso do 8 de janeiro de 81 anos. Então, agora a gente aguarda, Rafael, a decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação a esses dois fatores, né? Tanto a questão da saúde do ex-presidente e a concessão, a manutenção da prisão domiciliar em razão disso, e também a decisão dele em relação à arma que foi apreendida do ex-presidente Jair Bolsonaro. A PGR tem aí 48 horas para se manifestar. Eu volto com você, Rafael.